Olá, vamos falar de investimentos e hoje nós vamos trazer aqui toda uma movimentação que teve no mercado no dia 30 de junho, nessa quinta-feira, a respeito de uma fusão entre a Fleury e o laboratório Hermes Pardini. Então, agora no dia 30/6, nessa quinta-feira, as duas empresas divulgaram ali um protocolo de justificação sobre uma reorganização societária e a combinação de negócios entre as duas empresas, que nada mais é do que uma fusão. Então, daqui para frente, o que nós vamos ter? Nós vamos ter uma fusão entre o laboratório Fleury e o laboratório Hermes Pardini. E como que vai funcionar todo esse processo aqui? Então, ele começa da seguinte maneira. Cada acionista, a Hermes Pardini, vai ser absorvida pela Fleury. Então, o que nós vamos ter daqui para frente é a Fleury. E os acionistas da Hermes Pardini, eles vão fazer parte agora de uma holding, de uma outra empresa que será criada pelas duas, né? Nessa holding, eles vão receber uma ação ordinária e uma ação preferencial dessa holding. Aí, na sequência, essa holding é absorvida pela Fleury. E aí, essas ações ordinária e preferencial dessa holding vão se transformar em 1,21 ações da Fleury. Em resumo, o acionista da Hermes Pardini vai ter para cada ação da Hermes Pardini 1,21 ações da Fleury. E além disso, ainda vai receber R$ 2,15 em dinheiro. E quando que será feito esse pagamento? Será feito 15 dias após a consumação de toda a operação. Claro que a operação agora ela vai levar todo um prazo, todo um processo que é necessário para que ocorra essa incorporação, a começar por todo esse processo burocrático da criação da holding, da conversão das ações e tudo mais. E além disso, nós vamos ter as assembleias, tanto da Fleury e da Hermes Pardini, que tem que aprovar essa fusão aqui. Então, vai levar todo o processo, então o processo ele vai ser um pouquinho longo, mas já para saber, então quem tem uma ação da Hermes Pardini vai passar a ter 1,21 ações da Fleury e ainda vai receber mais R$ 2,15 em dinheiro. Né? Naturalmente que tudo isso aqui daí vai ser corrigido também até o momento do pagamento. Mas, para que você possa entender, vamos retratar aqui, já retratamos aqui no canal, não nos custa nada retratar de novo, vamos entender o que é a Fleury. Então, vamos contar um pouquinho da sua trajetória para você saber o que é a Fleury. A Fleury S.A. é uma empresa que foi criada no ano de 1926 por Gastão Fleury da Silveira, o Dr. Gastão Fleury da Silveira, que ele compra um pequeno laboratório em São Paulo. E aí, dentro desse pequeno laboratório, a coisa começa a se desenvolver. Em 1936, ele recebe um sócio, o Dr. Walter Sidney Laser, que daí passa a trabalhar junto com o Dr. Gastão nesse laboratório. Na sequência, eles vão se unindo a outros laboratórios e ampliando o leque de serviços prestados pelo laboratório Fleury. E aí a coisa vem se desenvolvendo até o ano de 1992, quando passou a trabalhar também como um centro de diagnósticos. E aí já tinha, atuando dentro do Fleury, mais de 200 médicos atuando dentro desse centro de diagnósticos. Já no ano de 1997, foi o pioneiro também no fornecimento de resultados dos exames através da internet. No ano de 2009, faz o IPO, se transforma numa sociedade anônima de capital aberto e daí, desde a entrada desses recursos, começa uma série de aquisições, que daí foi o grande crescimento do Fleury, que foi se espalhando pelo Brasil inteiro. Já no ano de 2018, eles adquirem também o Santec Corp e passam também a trabalhar com a gestão de saúde. E atualmente eles atendem ali diversas especialidades como ortopedia, oftalmologia, e continua todo esse processo de crescimento. E agora, em outubro de 2021, adquire mais o laboratório Marcelo Magalhães. Hoje são 216 unidades espalhadas pelo Brasil e 9 mil funcionários trabalhando para a Fleury. Então tá aí o que é a Fleury. Agora vamos também saber o que é a Hermes Pardini. Já o Instituto Hermes Pardini é mais recente, é do final da década de 50, quando o Dr. Hermes Pardini ele cria o seu laboratório de análises clínicas e ele que conciliava o seu próprio laboratório de análises clínicas com também trabalhando no laboratório de análises clínicas da Faculdade de Medicina de Minas Gerais.
E aí, que inclusive foi um dos criadores desse laboratório lá na faculdade. E aí, na sequência, ele passa a se dedicar apenas ao seu laboratório. Aí, desse laboratório, ele começa a crescer e aí já começa a abrir laboratórios, sedes também em outros bairros de Belo Horizonte. E aí ele começa a se expandir. Aí em 1975 ele amplia, ele cria o seu laboratório mesmo, né, uma estrutura bem mais sofisticada e bem mais abrangente, que acaba sendo inaugurado no ano de 1978. E aí com essa expansão ele passa a atender outros laboratórios também, não só prestando serviço para a sua rede de laboratórios, mas também para terceiros. E aí, na sequência, durante a década de 80, passa a atender também outros laboratórios do Brasil inteiro. Em 1994, ele também passa a atuar no setor de anatomia patológica e em diagnóstico por imagens. E aí também vai ampliando o leque de serviços prestados pela Hermes Pardini. Já no ano de 1998, cria também dentro do seu laboratório o Departamento de Genética Humana e em 2001 também passa a atuar no setor de vacinas. Já no ano de 2011 faz uma parceria com a Gávea Investimentos, que passa a ter também uma quantidade de ações, apesar de ser capital fechado, passa a ter uma quantidade de ações dentro do laboratório do Instituto Hermes Pardini. Já no ano de 2012, daí com esses recursos que entraram da Gávea Investimentos, saíram comprando diversos outros laboratórios por todo o Brasil. Chega no ano de 2014, passa também a atuar com o setor de check-up, avaliação nutricional e passa também a fazer outros atendimentos, ampliando o leque de serviços prestados para o Instituto Hermes Pardini. Em 2017 faz o IPO, se transforma numa sociedade anônima de capital aberto, amplia ainda mais a sua atuação e aí hoje já conta com 125 unidades, 6 mil laboratórios para os quais eles prestam serviço e estão presentes em mais de 1.930 cidades. Tá? Então contamos aí o que é a Fleury e o que é a Pardini. Agora vamos ver como que são essas duas empresas através dos seus números. Bem, então vamos começar vendo aqui o que é a Fleury, né, através dos seus números, balanço esse que a gente já havia analisado aqui no canal, mas vamos nos ater mais aqui ao ano de 2021, né, que é o último balanço da empresa. Tivemos agora recentemente o primeiro trimestre, mas enfim, aqui pelo exercício fechado em 2021 já dá para ter uma comparação entre as duas empresas. Então, começando aqui pela Fleury, no ano de 2021 era uma empresa de 6 bilhões e 73 milhões de reais. E desse valor ela tinha como capital de giro no ativo circulante 1 bilhão 742 milhões, fechou o ano de 2021 com 797 milhões de reais em dinheiro, caixa, banca aplicação, 793 milhões em contas a receber e os estoques aqui mais para uso e consumo de 72 milhões de reais. Então está aqui uma empresa de 6 bilhões e que tem um capital de giro de 1 bilhão 742 com 797 milhões em dinheiro em caixa. Já o endividamento da Fleury no ano de 2021 fechou com 4 bilhões 219 milhões, sendo que 3 bilhões no longo prazo, apenas 1 bilhão 206 no curto prazo. E o endividamento total fechou em 69,5%. Então está aqui o tamanho da dívida da Fleury e está aqui o peso da dívida em relação ao seu patrimônio. E os resultados produzidos pela Fleury em 2021, 3 bilhões 872 milhões de receita líquida de vendas, quanto que ela vendeu, teve aqui um custo de 2 bilhões 745, sobrou um lucro bruto de 1 bilhão 126 milhões. Né? Então, chama a atenção que daqui a pouquinho a gente vai destacar esse número aqui, ó, que é a margem bruta, quanto que sobra entre aquilo que custa e aquilo que ela vende. Aí nós temos a despesa operacional, sobra o lucro operacional e esse número aqui é a margem operacional, quanto que a empresa ganha no decorrer da sua atividade. Aí tem o resultado financeiro, a despesa financeira, sobra o lucro antes dos impostos, paga os impostos sobre o lucro e o lucro líquido fechou em 351 milhões de reais. Então está aqui um faturamento de 3.872 e um lucro líquido de 351 milhões de reais. São os números da Fleury no ano de 2021. Já aqui, então, nós temos o quê? Os números agora do Instituto Hermes Pardini S.A., também no mesmo critério que a gente usou da Fleury para entender o que é a Hermes Pardini. Já é uma empresa de 2 bilhões 310, então já se percebe que é uma empresa menor do que a Fleury.
e tem no capital de giro 760 milhões e fechou com 261 milhões em dinheiro, caixa, banco, aplicação. 376 milhões em contas a receber e os estoques também para uso e consumo, 57 milhões de reais. Então está aqui o tamanho da Hermes Pardini e quanto que ela tem de capital de giro. Já o endividamento da Hermes Pardini, 1 bilhão 437. E aqui a gente já vai ver que metade praticamente é de curto prazo e metade de longo prazo. E o endividamento total fecha com 62,2%, que é o peso da dívida em relação ao patrimônio da empresa. Então já observamos aqui que é uma empresa menor do que a Fleury. E os resultados? Faturou 1 bilhão 985 milhões e teve um lucro líquido de 213 milhões de reais. Então está aqui o faturamento da Hermes Pardini e o lucro líquido. Daqui a pouquinho a gente vai falar dessas margens aqui para comparar as duas. Mas antes de falar das margens, trago para vocês nesse quadro aqui a comparação aqui de todos os indicadores, inclusive das margens, né? Então vamos começar ali. A liquidez geral da Fleury, 0,45, da Pardini, 0,57 para cada R$1 de dívida. A Fleury só tinha 45 centavos para fazer frente às dívidas de curto, médio e longo prazo. Já a Hermes Pardini tinha 57 centavos. Então a liquidez geral da Pardini um pouquinho melhor do que o da Fleury. Liquidez corrente, a liquidez corrente da Fleury, R$1,44. Então isso quer dizer, para pagar as contas do dia a dia, para cada R$1 de dívida, ela tinha R$1,44. Já a Hermes Pardini, apenas R$1,05. Então ela trabalhava com uma folga financeira bem mais estreita do que a Fleury. Endividamento, como a gente viu no balanço, retrato eles agora, também o endividamento de 2021, a Fleury trabalhava com uma dívida de 69,5% e a Hermes Pardini 62,2%. O endividamento da Hermes Pardini menor do que da Fleury. Agora sim, as margens. Margem líquida, depois da venda, pagando custo, despesa, resultado financeiro, impostos, quanto que sobrava para cada uma delas? 9,08% para a Fleury e 10,8% para a Hermes Pardini. A margem bruta, que é aquilo que eu mostrei há pouco para vocês, a diferença entre o que ela gera de receita e quanto custa para ela gerar essa receita. Então essa margem bruta, que é o lucro bruto aí dividido pela receita de vendas, 29,1% é a margem bruta da Fleury e 31% a margem bruta da Pardini. Portanto, o custo da prestação de serviço da Hermes Pardini é menor do que o da Fleury. Margem operacional, agora paga as despesas, o que sobra? Pagando as despesas de operação da empresa, sobra para a Fleury 17,2%, enquanto que na Pardini 18,1%. Então a margem operacional da Pardini também melhor do que a Fleury. E a rentabilidade do ativo? O ganho que ela tem em relação ao investimento feito dentro da empresa. 5,8% na Fleury, 9,2%, 9,3% na Hermes Pardini. E finalizando ali a rentabilidade do PL, quanto que ela gera de resultado para os acionistas que já estavam na empresa. 18,9% para a Fleury, 24,5% para a Pardini. Então, para o acionista, a Pardini é melhor do que a Fleury. Tá? Agora vamos comparar os indicadores relacionados às ações. Quanto que vale uma ação? O valor patrimonial da Fleury, R$ 5,48. E o da Pardini, R$ 7,04. Então isso quer dizer, se pegar tudo que a Fleury tem, paga as dívidas e o que sobra distribuísse entre todos os acionistas, caberia a cada ação da Fleury R$ 5,48. O da Pardini, R$ 7,04. O valor de mercado. As ações da Fleury são comercializadas a R$ 14,04 e os da Hermes Pardini R$ 16,80. Isso já com os efeitos da turbulência dessa quinta-feira, depois do anúncio da fusão das duas empresas, que as ações deram uma disparada. Tá? Preço por valor patrimonial. O da Fleury 2,56 e o da Hermes Pardini 2,39. Isso quer dizer, as ações da Fleury têm um ágio de 156% e o da Hermes Pardini 139%. Lucro por ação. A Fleury gerou um lucro por ação em 2021 de R$ 1,07, R$ 1,07 por ação, e a Hermes Pardini R$ 1,74. E a rentabilidade da ação, medida pelo valor de mercado, né, ao comprar as ações pelo valor de mercado e a empresa mantendo o lucro que ela vem mantendo, quanto que o acionista da Fleury ganharia? 7,62%, ou da Pardini 10,46%.
E os dividendos? Já nos dividendos, a Fleury distribuiu mais dividendos em 2021 do que a Pardini, 96 centavos por ação, enquanto que a Hermes Pardini, apenas 26 centavos. E, finalmente, a relação preço/lucro. Ao comprar as ações da Fleury, o investidor, a investidora levarão 13 anos para ter o retorno do seu capital. Já o da Pardini levarão 9,68 anos. Então, por ali, já se observa que as ações da Hermes Pardini são mais atrativas do que o da Fleury, e isso, naturalmente, antes do processo de fusão. E finalizando também, trago para vocês apenas esse gráfico aqui, só para comparar o comportamento das ações da Fleury ao longo dos últimos 5 anos, como que vem se comportando. Então a ação, ela vinha lá em 2017 na faixa de 26, 27 reais, sobe ali para 29, beira os 30 reais, retorna ali para 27, 28 e depois ela despenca. Aí chegando ali no ano de 2019, ela chega ao valor de 19 reais e vai até boa parte do ano de 2019 nessa faixa de 19 reais. Aí ela dá uma disparada, atinge o seu ponto mais alto com R$ 32 em janeiro de 2020. Aí quando vem a pandemia, é aquela queda que você está vendo ali, ó, onde ela despenca novamente para os seus R$ 19, aí depois começa ali um processo de evolução, chegando até 27, 28, e a partir do mês de maio de 2021, aí a ação vem despencando, né, chegando até o seu ponto menor ali, na faixa de 16, de 14, 15 reais, né, agora no mês de junho, e aí depois ela dá aquela subidinha ali, que ela chega até o seu valor de 14,04, quando justamente do processo do anúncio da fusão, que a ação daí ela disparou na bolsa. Já no caso da Hermes Pardini, o que nós temos ali, as ações, elas vêm lá do ano de 2017 na faixa de R$ 24, sobe lá, atinge lá um ponto mais alto com R$ 33, aí durante o ano de 2018 ela despenca e atinge a sua mínima ali na faixa de R$ 14. E aí depois ela ensaia ali uma subida e com algumas oscilações no meio do caminho, e essa subida leva a ação até R$ 32 também em fevereiro. E você veja que o comportamento é igual da Fleury, ela também despenca com a pandemia, chega ali para 16, 17 reais, aí engata numa nova subida, não se sustenta nos 28 e fica trabalhando na faixa de 22, 23 reais, e aí ela vem sofrendo algumas oscilações, porém sempre com uma tendência de queda. E fecha agora, nesse último dia 30 do 6, quando gravamos esse vídeo aqui, com seu valor na faixa de R$ 16,80. E aí é claro que a ação, ela dá aquela disparada no final do dia, ali durante o dia, quando do anúncio da fusão, a ação também deu uma disparada. Então, por aqui você tem o comportamento das duas ações, tanto da Fleury quanto também da Hermes Pardini. Tá, então, explicado aí como é que estava a situação da Fleury, como é que estava a situação da Hermes Pardini e também a comparação ali dos seus indicadores. E agora, naturalmente, que tudo isso aqui vai passar para um processo de fusão, só que naturalmente vai levar um tempo. Como a gente já falou anteriormente, os próximos passos agora o que são? Justamente a constituição de uma holding dentro da Fleury. Aí todos os acionistas da Hermes Pardini, eles passam a ter uma ação ordinária e uma ação preferencial dessa holding. Tá? Próximo passo, essa holding é absorvida pela Fleury. E aí cada conjunto de ação ordinária e preferencial vai virar 1,21 ações da Fleury. Então quem tem uma ação da Hermes Pardini vai ter 1,21 ações da Fleury. E ainda vai receber mais R$ 2,15 em dinheiro na sequência quando terminar todo esse processo de fusão, de incorporação dessas duas empresas. Vai levar um tempo ainda, porque depende da aprovação da Assembleia de um lado, depende da aprovação da Assembleia do outro lado, então isso aí leva um certo tempo. E o objetivo todo dessa fusão, qual que é? É justamente o chamado ganho de escala, o ganho de sinergia. Por quê? O que acontece teoricamente? Teoricamente que você vai ter o faturamento da Fleury mais o faturamento da Hermes Pardini e passa a ser um faturamento só. Você tem o custo da Fleury e você tem o custo da Hermes Pardini, que nesses custos aqui, alguns podem ser eliminados dentro desse processo. Então a gente tem uma redução de custo. Você tem a despesa operacional da Fleury e a despesa operacional da Hermes Pardini
Não há necessidade, por exemplo, de ter duas contabilidades, vai ter uma só, então elimina uma. Não precisa mais ter dois setores de RH, elimina um. Então você consegue ter uma eliminação de alguns setores que ficariam em duplicidade, então você elimina. E com isso, você reduz também a despesa operacional. Então a ideia é manter o nível de faturamento e com a escala até aumentar esse faturamento e uma diminuição dos custos e uma diminuição das despesas, consequentemente, uma melhora dos resultados. Isso é o que se espera quando ocorre uma fusão dessa envergadura. Já tivemos outras fusões, agora estamos tendo aí uma série, né, que começou desde da Redditor, que adquiriu a Sul América, passamos também pela Rap Vida, que adquiriu a Notre Dame, agora, recentemente, a Localiza com a Unidas, enfim, estamos aí numa temporada de fusões e de incorporações de empresas. E aí, naturalmente, que agora temos mais essa Fleury e Hermes Pardini também como mais um processo de difusão, né? Então, espero ter colaborado aí trazendo as informações para que vocês possam estar a par de tudo que está acontecendo, né? E de como que vai ser todo esse processo. Mas caso tenham dúvidas, não esqueçam, entra lá no canal Silas Degraf, né? Manda lá a sua mensagem lá, a gente procura responder a vocês com o maior prazer. Dito isso, bons investimentos para vocês.